Porque quando eu cheguei, que eles estavam ensaiando esse louvor, eu já queria chorar. Porque, vou tentar não chorar. Porque mãe é a coisa mais gostosa, é a coisa mais... Vai dar fome. É a coisa mais linda, né, querido? Eu acho que não tem... Obrigada, dona Neide. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ouvir a palavra mãe. Não tem preço, não tem como a gente comparar com algo. Eu sou mãe de filho único, mas indiferente. A igreja são filhos espirituais que o Senhor nos deu. Quer dizer que a gente ama cada um de vocês. Quando meu marido falou que eu ia trazer a mensagem para as mães, aí a gente se remete lá no passado, né? Lá quando a gente era criança, a gente já lembra do cuidado da mãe, a gente já lembra do ensinamento da mãe, a gente lembra o quanto a gente aprende com a mãe, que a Bíblia diz que a mãe ensina. A Bíblia diz que a mãe ensina, depois eu vou mostrar para vocês. E eu fui uma criança muito amada, muito planejada. Obrigada, dona Deise. Deus abençoe. E fui assim, minha mãe não era cristã, mas era uma mulher muito temente a Deus. E minha sogra também, porque nós não somos cristãos de berço, né? Vocês sabem. Mas a minha sogra também é uma pessoa muito temente a Deus. E a gente foi aprendendo, né? E aí Deus falando comigo, eu disse: Senhor, o que eu preciso ouvir do Senhor? O que a igreja precisa ouvir do Senhor? Aí Ele disse assim, que a igreja precisa ouvir, que nós precisamos ser exemplo. Hoje, como a Sandrinha vinha comentando no carro com a gente, hoje é mais um dia comercial. Não tem nada de errado. Você saiu com a sua mãe, você foi almoçar, você foi dar um presentinho, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. A gente ama tudo isso. Mas o mais importante, querido, é você lembrar da sua mãe todo dia. Todo dia, honre a sua mãe, honre o seu pai. Porque é isso que o Senhor nos quer. É desse jeitinho que Ele planejou para a gente. Relacionamentos só acontece com pessoas. E buscando na palavra de Deus, mulheres que a gente pudesse ter como exemplo. Que até o título dessa mensagem, querido, se você quiser anotar, mulheres de fé. Porque somente a fé é que nos sustenta. Então aqui nós temos a primeira mulher de fé, que eu quero que você abra comigo em 1 Samuel. Primeiro Samuel de 1 ao 7. Samuel fala de 1 Samuel fala de uma mãe chamada Ana. Eu já ouvi alguns textos sobre Ana, algumas ministrações sobre Ana, mas quando Deus fala várias vezes, é porque alguma coisa Ele quer nos revelar. Então, preste atenção, querido. Preste atenção o que diz em 1 Samuel 1, do 1 ao 7 nós vamos ler. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eufrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló,
e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. E sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que comia, pelo que chorava e não comia. Querido, esse é o primeiro exemplo de mulher de fé. Ana. Nesse texto nós lemos que Ana alcançou o favor de Deus por um pedido de oração atendido. Ana, esposa de Eucana, vivia em seu coração uma angústia, pois não tinha filhos. Querido, naquela época, não ter filho era uma desgraça. Hoje nós sabemos que muitas mulheres não têm filhos naturais, mas elas adotam e as coisas vão adiante. Mas naquele tempo era uma desgraça, as leis eram diferentes, era horrível. Aí você pensa ali, Ana, né? Querendo um filho, sabendo que a Penina ela tinha, e a Penina irritava, a Bíblia diz ali que a Penina irritava ela, né? Então era muito triste para Ana. Além disso, ela tinha que aguentar a crueldade da Penina, né? Sua competidora que irritava. Isso fazia mal ao seu corpo físico e às suas emoções. Mas essa situação não impediu o agir de Ana. Ela clamou e o Senhor ouviu o clamor de Ana. A importância do nosso clamor, querido. A importância da nossa oração. Independente do que os outros vão falar. Independente da situação, eu continuo clamando e continuo crendo. Assim a Ana fez. Por que esse clamor chegou aos ouvidos de Deus, querido? Por que vocês acham que Deus atendeu o clamor de Ana? Porque mesmo a competidora dela, irritando ela não fez nada contra a competidora dela. Pelo contrário, ela pôs o joelhinho no chão, ela chorou, ela clamou. E é isso que Deus quer da gente. É aquilo que a gente conversou no início, querido, relacionamento. Tenho conversado com meu marido, com meu filho. Querido, Satanás não está preocupado com os seus 10 carros zero, com as suas 40 casas na praia, com os seus 50 apartamentos. Ele não está preocupado com isso. Mas ele está preocupado como você trata o teu irmão. O que a palavra de Deus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e a meu irmão como a mim mesmo. A Bíblia diz, semelhante a esse, o meu irmão. Querido, hoje o que pega é o relacionamento. Pai e filho, irmão. Cuidado, querido. Relacionamento. Preste atenção. Para mim também, para mim prestar atenção. Quando nós estamos Ana cumpriu o seu voto com o Senhor. Quando ele atendeu o clamor de Ana, que ela queria ter um filho, Deus atendeu o pedido dela. Ele disse, eu vou te dar um filho. Em Samuel 1:11 diz assim, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Gente, olha a ousadia dessa mulher. Presta atenção. Quero ser assim também. Se benignamente tentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. E ela ainda disse, varão, eu quero um filho homem. Olha a ousadia dessa mulher. Ela podia dizer, Senhor, me dá um filho. Não, eu quero um filho varão. Ela sabia da importância de ter um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Bíblia diz que Ana, nesse tempo,
depois que ela foi atendida, o pedido de oração dela foi atendido, que ela concebeu a criança, ela teve um tempo para cuidar dessa criança. Em torno de 3, 4 anos, mais ou menos a Bíblia fala, acho que é isso, né, Pablo? Mas o que ela fez? Ela treinou essa criança, ela ensinou essa criança a ter um espírito de profunda reverência e adoração a Deus. Querido, se há alguma coisa que você queira ensinar o teu filho, ensine a amar a Deus, a reverenciar a Deus. Como eu falei, a minha mãe não era cristã, mas era uma mulher muito temente a Deus. Muito temente a Deus, sabe? E ela me ensinou isso. Eu aprendi isso com ela, a ter a Deus sobre todas as coisas. Claro, na época eu não entendia direitinho em relação ao Espírito Santo, eu fiquei sem a boa parte, mas depois eu aprendi e a gente junta e fica muito bom. A Bíblia diz que Ana era uma mulher dedicada, de coragem, ela excedeu a sua fé, levando seu filho para servir Eli, um sacerdote que não soube cuidar nem dos seus próprios filhos. Mas ela creu num Deus que tudo pode. Ela entendia que eram os olhos do Senhor sobre o filho dela. Ele poderia até estar servindo lá, Eli, que não sabia nem cuidar dos filhos dele, mas ela sabia que o cuidado dela era com o Senhor. Porque o voto que ela fez com o Senhor. Amém, queridos? Nós temos uma outra mãe também, que na minha opinião foi assim, uma mulher de fé. Êxodo 2. Você já deve ter ouvido falar. Joquebede. Ou mulher ousada também, né? Mulher de fé. Joquebede também, né, ela nos ensina muito de como fazer com os nossos filhos. Êxodo 2, a partir do 1, querido, fala do nascimento de Moisés. De repente, Joquebede é meio estranho, mas Moisés, você sabe quem foi, né? Querido, só para complementar aqui, você sabe quem foi o filho de Ana, né? Samuel. Samuel, a Bíblia diz que foi juiz excelente, líder espiritual de grande importância. Olha quem foi Samuel. Olha quem pode ser teu filho. Olha quem pode ser teu filho, querido. Olha quem pode ser teu filho. Tu acha que a minha mãe achava que eu ia ser pastora? Nem eu não sabia. Mas ela ensinou. O trabalho dela foi ensinar. Ensinou a todos. Eu sou a caçula de 5 homens, 4 homens e 5 mulheres. Né? Todos são tementes a Deus. Não vou dizer que todos são cristãos, mas todos são tementes a Deus. Então, quem pode ser teu filho? Cuide, querido. Ensine. Vamos ler a história de Joquebede. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu os 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama hebreia que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai-te. E foi-se a moça e chamou a mãe desse menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, chamou seu nome de Moisés, e disse: por das águas tinha tirado.
Joquebede também é dita na Bíblia que ela é uma mulher de fé, corajosa e centrada. Depois do rei do Egito pedir às parteiras que matassem os filhos homens dos israelitas, ela pôs seu filho dentro de um cesto e bitumou e lançou no rio. Por quê, querido? Porque a população israelita ela era muito forte, ela era muito grande, ela se multiplicava de uma maneira sobrenatural. E aquilo não agradava o povo lá do Egito. Então eles mandavam matar os filhos homens. Aos olhos naturais, o bebê ia morrer. Ia cumprir-se a lei dos israelitas. Por que ele ia morrer? Porque ela pôs na água? Veja bem, você colocaria teu filho na água? Eu não colocaria. Mas ela não viu com os olhos naturais, ela viu com os olhos da fé. Ela creu no Deus que tudo pode. Mas Joquebede também sabia que a filha do rei se banhava no rio. Ou seja, vou pôr aqui o menino no cestinho, o rio vai ir descendo, e elas vão ver o cestinho e elas vão retirar da água. Essa era a ideia dela. Mas aí o que ela pediu? Ela disse, Miriam, fique vigiando. Fique vigiando. Entende? Porque você pensa, a angústia daquela mãe ali, colocar aquela criança na água. Entende? E aí, fique vigiando. E chegou até aonde a moça estava se banhando, e as servas pegaram o bebê. Essa foi uma atitude ousada de Joquebede, pois Moisés libertou o povo do Egito. Você sabe a história de Moisés também, né? Outra história muito linda, queridos, também, talvez essa história até é menos contada, foi uma prostituta. Mas, Rosane, uma prostituta? Mas, querido, um filho fora de um matrimônio, as mulheres acabavam sendo prostituta porque elas tinham que manter a criança e elas não tinham como. E essa em 1 Reis conta 3, a história dessas prostitutas. 1 Reis 3, do 16 ao 27. A palavra de Deus diz assim: Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela na mesma casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E o filho morto deitou-me no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz que esse vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu. Divide-o antes.
Olha o egoísmo, querido. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Mãe abre mão. Mãe abre mão, querido. Não tem essa, tá? A gente está especificando as mães, mas o pai também abre mão. Essa história conta das duas prostitutas, né, querido? Que elas não eram prostitutas porque elas queriam uma vida fácil, porque a gente sabe que não é fácil a vida de uma prostituta, tá? Mas simplesmente porque elas precisavam manter, elas tiveram um filho fora do casamento, elas precisavam manter aquela criança, tá? Então elas se tornaram prostituta. E quando o rei foi julgar aquela causa, ele podia, de repente, dar para aquela que estava insistindo, mas aquilo não era o correto, entende? Então ele disse assim: então eu vou cortar o meio. A mãe verdadeira jamais vai dizer corte. A outra pode cortar, não é dela mesmo, o que ela vai perder? Não vai perder nada. Mas a mãe disse: não, não corte, pode dar. Eu vou abrir mão. Amados, o que eu quero transmitir com esses exemplos de mulheres? Em primeiro lugar, que estamos falando de mulheres de muita fé, que creram na justiça de Deus a ponto de abrir mão do que era mais precioso. Lemos que Ana levou seu filho para ser cuidado por outra pessoa. Joquebede lançou seu filho nas águas para ser criado pela filha de Faraó. E a prostituta, a mãe verdadeira, abriu mão por amor. Queridos, pensa se essas mulheres resolvessem, pensarem nelas, por exemplo. Ah, não, mas eu não vou levar meu filho lá para aquele povo lá. Não, eu não vou largar meu filho lá no cesto. Querido, o orgulho, o egocentrismo de não abrir mão, entrasse no coração dessas amadas, o caos estava pronto. Porque a gente sabe que eles foram pessoas muito importantes para a história da Bíblia. Nós sabemos que nós somos importantes para o reino do Senhor. Nós somos importantes. A Bíblia fala, querido, que o orgulho é a ruína da vida. Geralmente, como é que você reconhece uma pessoa que é orgulhosa, querido? Eu falo do meu jeito, eu quero do meu jeito. Eu. O resto não me importa. É eu. Misericórdia. Só enxergo o erro dos outros. O meu eu não enxergo. Ah, não, porque o Maicon. Ah, porque o Júnior. A Diana. Não, todos eles, menos eu. Não, querido, é eu. É eu. Querido, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Isso, se você quer conferir, está em Provérbios 16, 18. Na história de Ana e Joquebede, vemos Deus trabalhando na escola da família. Querido, nossa primeira escola de ensino é a família. Tudo que você ensinar para o teu filho, desde o ventre. Nós temos ali a Isabelle no ventre, temos a Fernandinha lá no ventre. Tem mais algum que nós não sabemos? Por enquanto só esses, né? Não. É agora. É desde o ventre da mamãe. É orando. É declarando. É profetizando. E assim por diante. Tá, querido? E assim por diante. Querido, nós também temos uma escolinha. Marido e mulher. É uma escolinha também. Nossa parentela. Oh, coisa linda. Eu amo a minha parentela. Amo cada um deles. Coisa linda. É a nossa escola, querido. É a nossa escola. Não vai falar fora, querido, se você não viver na tua família. Não adianta. Deus te pega. Deus te pega, amado. Na empresa, na igreja. Pode ver que tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. E aonde eu estiver. Amados, a palavra de Deus fala em Amós 3:3. Andarão dois juntos sem acordo? Andará um povo unido sem acordo?
Querido, quando o pai exorta a criança, pai fisicamente agora, né? Mãe, não vai lá atrapalhar. Deixa. O pai vai exortar em amor. Vai corrigir em amor. O mundo não vai ser amoroso com teu filho. Mãe, a mesma coisa. Se a mãe está corrigindo, pai, deixa. Quantas vezes eu vejo, nosso filho tem 20 anos, é uma bênção de Deus. Mas tem que melhorar bastante também, assim como eu. Mas a gente corrige ele. Querido, quando eu estou corrigindo ele, dói mais em mim do que nele. Tá? Dói, porque a gente não quer. E assim eu vejo Deus, né? Quando a gente erra, Ele olha pra gente e diz assim: ai, Rosane, de novo vou ter que te chamar a atenção, Rosane, você fez errado de novo. Eu acho que é a mesma coisa. Assim como a gente senta com os nossos filhos e corrige, Deus também, eu acho que Ele olha lá e diz: de novo. Vai ter que passar no testezinho de novo. Amados, marido, a esposa precisa ser protegida, tá, querido? Ela quer que você proteja ela. Você, amado, você tem uma tarefa especial diante de Deus. Meu marido tem uma tarefa de prover as minhas necessidades, de me cuidar, de orar. E assim é você, querido. Assim é você. Mulher amada, querida, guerreira, você precisa ser submissa a seu esposo. Precisa, querida. O teu espírito, amada, tem que ser manso e humilde. Eu não sei, mas particularmente eu acho que as mulheres passaram mais de uma vez na filinha da paciência. Porque às vezes a gente quer explodir, né? Eu sei por mim. Mas não. Deus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Querida, a palavra de Deus diz em Lucas, tá, esqueci dos filhos, né? Me perdoem. Filhos, cadê os filhos? Estão nas escolinhas, né? Mas todo mundo aqui é filho, né? Eu também sou filho. Também sou filha. Minha mamãe e meu papai já estão com o Senhor, mas eu também sou filha. Tenho uma irmã muito querida, maravilhosa, que é a... Como é que fala? A primeira da família? Primogênita? Que ela está tomando conta de todos nós. Ela sempre passa recadinho, ela ora, ela pergunta como é que a gente está, através da minha sobrinha, né? Filhos, obediência aos pais. E honra, não esqueça, honra aos pais. Lucas 11:17 diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Olha a importância, querido. Cairá nas brigas, nos palavrões, nas desavenças. Terrível, né? Como que a gente vai resolver isso, amado? Diálogo. Senta, conversa. Pai e mãe, de repente o filho errou lá, o pai e a mãe senta primeiro, conversa. Tá, queridos? Já comentei, né, amados, a nossa primeira escola, o nosso primeiro, onde Deus vai nos moldar, é na família. É na família, querido. Os nossos filhos, queridos, eles são reflexos do que a gente faz. Se você acha que o seu filho é elétrico, você também é. Eu, particularmente, eu tenho assim umas lembranças maravilhosas da minha mãe. São coisas que eu repito. Eu sempre conto para as minhas amadas, queridas irmãs, que eu acordo todo dia às 6 da manhã. O pessoal fica apavorado. Mas por que, Rosane, você trabalha fora? Não. Mas eu quero fazer café para o meu marido. Porque eu via minha mãe fazendo isso. Enquanto ela não trabalhou fora, porque uma época ela precisou trabalhar fora, ela fazia o cafezinho da manhã para o meu pai. E eu aprendi. A gente aprende em casa. E é tão gostoso. Já falei isso numa quarta-feira. A gente senta, toma o nosso café. Eu posso até voltar a dormir.
Às vezes eu volto, às vezes não, depende das tarefas, né? Que eu também sou dona de casa, limpo minha casa, cuido do cachorro, faço tudo o que você possa imaginar, né? Então, às vezes eu volto a dormir, às vezes não dá. Mas eu faço isso com muito amor. Também lembro, querido, da minha mãe, assim, ó, cuidar as roupinhas do meu pai com muito amor e carinho, com muito zelo. Eu não sei, não dou conta de passar uma camisa social, mas não foi falta de ver minha mãe fazer, eu vi ela fazer. Mas esse é um ministério que eu não consigo. É uma coisa que eu vou ter que crescer em Deus ainda. Outra coisa que eu vi a minha mãe fazendo, que eu lembro assim, é pão caseiro, né? Aí ela enrolava e ela fazia tipo dos biscoitinhos. Que delícia! Mas eu não tenho esse ministério de massa, assim, ó, só se eu colocar uma luva. Eu digo, Deus, eu não consigo. E Deus é tão lindo que a minha sogra, amada, querida, que me ensinou muito também, me ensinou a abrir mão das coisas materiais, tá? Minha sogra é uma pessoa que nasceu num poder aquisitivo muito alto, mas ela não tinha soberba no coração, tá? Ela podia ter outras falhas, né? Ted pode falar, mas ela não tinha. Ela me ensinou, eu nunca me esqueço uma vez, marido, se eu estiver me alterando, você fala. Nunca me esqueço uma vez, ela fez uma cozinha linda, maravilhosa, sob medida. Aí ela me deu. E eu pus num apartamento que eu vim morar aqui em Blumenau. Só que eu precisava sair daqui, a gente precisava sair daquele apartamento, glória a Deus, aleluia, porque ia para o melhor. Mas no apartamento que nós ia, já tinha a cozinha. E ele disse assim, não deixa eu tirar. E eu disse, amor, a única coisa boa que nós temos é a cozinha. Aí eu liguei para ela, eu chamo ela de vovó, carinhosamente, que ela é uma benção. Eu disse assim, vovó, a tua cozinha eu não posso tirar daqui, vó, eu vou ter que, sei lá, fazer o quê? Querida, não se preocupe, Deus vai te dar uma melhor. Um dia você vai ter tua casa, o teu apartamento. Vai, ó, dá para alguém aí. A gente não tinha aquele princípio de abençoar na época. A gente pegou e levou lá num 1,99 lá, não, mega móveis usados. Deu lá por uns troquinhos. Meu Deus, a cozinha era enorme, não valia o que o cara deu, mas amém, né? Então aprendi a abrir mão com ela, abrir mão das coisas, a servir. Minha sogra tem um ministério de serviço lindo, tá? Lindo de viver. Um dia eu conto, senão fica muito esticado. Queridos, outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, além de cuidar do pai ali, as roupinhas dele, eu tenho lindas lembranças dela assim, ó, na varanda, esperando o pai com o chimarrão pronto. Eu lembro dela, eu sou assim muito chegada num cafezinho preto com leite, mas por quê? Porque eu lembro do bule em cima do fogão. Família grande, né? Bule desse tamanho assim, ó. Então, assim, tudo coisa, querido, que os nossos filhos vão repetir. Eu sempre comento com o meu filho, eu digo, querido, se a mãe conseguir ser um pouquinho do que a minha mãe foi, eu vou ser muito feliz. Querido, eu já ganhava café na cama naquela época. Esse sábado, meu marido tinha um compromisso, Tatá estava lá em casa, o Délcio. Eu me dei um presente. Eu me dei café na cama. Só para lembrar dos tempos da mamãe, que ela fazia isso pra gente. Minha mãe, ela foi um exemplo, querido. Um exemplo para mim, e por isso que eu quero dizer para você, amado. Seja um exemplo para o teu filho. Você como mãe e você como pai. Porque nós sabemos que a família, ela não é um, ela é os dois. Estou compartilhando um pouquinho aqui da minha vida para vocês, né, querido? Porque não são todos também que a gente compartilha, não é tudo que a gente compartilha. E eu também lembro, como eu falei para ti, da minha mãe lendo a Bíblia. Toda manhã ela acordava e ela tinha aquela Bíblia bem grandona. Eu acho que era bem maior do que essa daqui. As letrinhas um pouquinho maior, que ela já era mais de idade avançada. Eu sou filha dos 40 e pouco da minha mãe, né? Hoje eu tenho 43. É como se eu tivesse uma pequenininha ali de 1, 2, 3 anos caminhando. Que é o que a minha mãe me teve, né? Meu pai, querido, também foi um homem de valor, um homem de caráter, um homem que também nos ensinou porque para criar 9 filhos também não é fácil, né, amado? E meu pai não tinha carro. E nós ia para missa, tá? Morro, vai lá, turminha toda.
Um atrás do outro. O pai e a mãe na frente. Às vezes o pai andava um pouquinho mais rápido, né? Que a mãe era mais gordinha, o pai era mais magrinho. Mas nós tudo atrás. Seguindo, na missa, né? Eu e o meu marido, querido, assim, aprendemos muito com os nossos pais, porque a gente não teve, assim, muita convivência com meu sogro, porque eu entrei na família e logo ele adoeceu, né, amor? Ele adoeceu e ele já veio a falecer, inclusive, fazem 20 e poucos anos que o meu sogro é falecido. Então, nós tínhamos 3 anos de casado, né? Mais ou menos isso. Então você não sabe muito bem da pessoa. Inclusive o nosso filho se chama Delcio de Jorge Neto por causa do meu sogro. Mas ele também ensinou muito o meu marido a ser honesto, a ter caráter, né? A honrar, principalmente, querido, o nome de Jesus. Naquela época a gente entendia honrar nossas continhas e tal. Amados, nós pagamos dívidas até hoje. Até hoje a gente paga. E a gente pede para Deus, Senhor, a gente quer honrar cada uma. Porque ninguém fica devendo, amado, porque quer. Ninguém fica devendo. Ninguém compra algo e diz, eu não vou pagar. Eu vou reformar minha casa e não vou pagar. Não, querido, ninguém faz isso. A gente passa por situações difíceis. Tá? Mas Deus é até tão bom que o nosso filho está se formando em economia. Para nos ensinar. E Ele tem nos ensinado. Falta bastante tempo ainda, mas ele vai chegar lá para nos ensinar. E a gente tem disponibilizado a vida dele, querido, para ser uma pessoa para te ajudar, se você precisar, tá? Nessa área de finanças, assim como ele tem nos ajudado. Eu quero deixar alguns textos, amado, para você imprimir no seu coração. Que isso fez toda a diferença para mim. Provérbios 22:6 diz, todo mundo sabe, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não desviará dele. Provérbios 1:8. Meu filho, escute a disciplina de seu pai, e não despreze o ensinamento da sua mãe. Em outra versão, filho, obedeça o pai, e não esqueça o ensinamento da mãe. É o que eu sempre falo para o nosso filho. Eu digo, amor, o pai falou, você pode falar com certeza em amor, respeito, honra, é seu pai, tá? Mas se o pai falou, acabou. É um princípio, querido, tá? Deus honra isso. Deus detesta aqueles questionamentos, aquelas coisas assim, para quê? Não. Olha, pai, eu acho que talvez ia ficar melhor assim, o que o senhor acha e tal. Querido, eu sou da época do senhor. Senhor e senhora. Dona Deise, seu Valdenir, que agora eu não erro mais o nome dele. Seu Moacir, Dona Neide, que eu chamo ela carinhosamente de mãe. Seu Valdo. Honra quem tem honra. Amém, queridos? A Bíblia diz para honrar teu pai e tua mãe, querido. Isso está em Efésios 6:2-3. Honra teu pai e a tua mãe. Por quê, querido? Você quer viver bastante? Eu quero. Quero ver os meus netinhos lindos. Quero passear um monte com eles ainda. Né, filho? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar alguém, querido, e tratá-lo com deferência, respeito, reverência, gentileza, cortesia e obediência que a situação exige. Para crianças pequenas, amado, isso significa obedecer aos pais. O pai falou, está falado. Lucas, não vá, acabou. É isso, sem questionamento. Para os adolescentes, indica demonstrar respeito pelos pais. Para os adolescentes que ouvem o pai e obedecem, é respeito. Mesmo que pensem saber mais do que eles. Para jovens e adultos, significa incluir os pais em suas vidas.
E para os de meia idade ou mais, significa certificar-se de que os pais recebam os cuidados necessários ao envelhecer, quando a saúde diminui. Amados, eu queria fazer uma pergunta para ti. Tirando hoje, que foi um dia louco de especial, né? O que você fez pelo seu pai e pela sua mãe durante a semana? Porque hoje a gente fez um monte, né? Quer dizer, eu não fiz muita coisa, né? Mas enfim, estou prestando a minha homenagem aqui para minha mãezinha linda. O que você fez durante a semana? Ai, Rosane, eu liguei para ela. Amém? Eu passei na casa dela e dei um beijo. Amém? Ai, Rosane, eu vi que ela precisava de uma sapatilhinha nova, eu comprei. Faça isso, querido. Mas não só nesse Dia das Mães. Esse Dia das Mães é comercial, como a gente já conversou, né? Mas que esse dia de hoje seja sempre assim. De repente você vai dizer, Rosane, mas eu perdi minha mãe muito cedo. Eu não sei o que é isso. Mas com certeza você teve uma mãe-avó, um tio, mãe, ou uma tia-mãe. Porque não há, querido, quem fique sozinho. Eu louvo a Deus porque na minha família, Deus responde às nossas orações, tá, querido? Ele respondeu uma oração, a minha irmã faleceu com 43 anos. Minha irmã faleceu, ela teve problema cardíaco. E eu disse, meu Deus, vai ficar as crianças agora. Eu nem lembro na época quanto é que eles tinham, 12, 5... E o outro era um pouco mais velho, eu acho, não me lembro direitinho. Eu disse, Deus, essas crianças precisam de uma mãe. E o meu cunhado precisa de uma esposa, ele é jovem, não tem nada de errado, né? E eu comecei a orar e pedir a Deus, queridos, vocês não têm ideia que mãe maravilhosa que essas crianças, que Deus deu para eles. A Noemi, ela já esteve aqui. Ela esteve aqui com meu cunhado, com meu sobrinho. Então é assim, amados. É assim que nós temos que fazer, honrar, cuidar, zelar. Eu não estou falando isso para você ficar triste, tá, querido? Se você fez ou se você não fez. Eu só estou falando para o professor... O Bambino. Já amo ele. Vou mandar uma lembrancinha para ele para a faculdade. O professor Bambino disse para o Délcio essa semana. Délcio. Não, acho que foi para a turma, não foi para ti, né, filho? Para a turma. Para quem tem mãe viva, fique com ela. Faça uma comidinha para ela. Dê um agrado para ela. Porque cada caso é um caso, querido. De repente eu tenho condições de levar para comer fora. De repente eu não tenho. De repente eu tenho condição de presente. De repente eu não tenho. Então cada caso é um caso. Mas um abraço é de graça. Umas palavras é de graça. E ele disse assim, queridos, vocês só vão dar valor para a mãe quando vocês não tiverem mais. Amados, uma vez eu vi um filme, A Prova de Fogo, que uma filha cuidava da sua mãe doente. Vocês já devem ter visto esse filme, é um filme, se não viram, vejam, é lindo. E o marido não compreendia isso, tá? Dizia que ela faltava com as coisas em casa e não sei o que, mas ela trabalhava fora também, era difícil para ela. Então eu digo para você, amada, eu não sei se de repente se você tem uma sogra com enfermidade ou amada, de repente você, né? Então, cuide, zele, isso agrada ao Senhor. Amém, queridos? Isso é o que eu tinha para dizer para a igreja.